Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. Um grande amigo meu me perguntou e eu respondi a ele. Ele falou: poxa, ó, é um bom argumento para um vídeo e pedido desse grande amigo é uma ordem, por isso eu estou fazendo. O assunto é exatamente a prisão do Felipe Martins. Ele me questionou, falou: Reinaldo, qual a justificativa para prender Felipe Martins? Esse rapaz que era um assessor de terceiro escalão do ex-presidente da República, né? Para quem não lembra, ele se envolveu numa polêmica tempos atrás, né? Era aquele rapaz que, enquanto eu estava vendo uma reunião no Senado, aqui o Pacheco, ele estava lá ao fundo, sentado, e ele fez esse gesto, né? Diz ele que estava ajeitando a lapela do terno, e o senador histriônico, Randolfo Rodrigues, fez um escândalo, chamou a polícia do Senado, mandou prendê-lo, porque afinal de contas isso aqui seria um gesto supremacista branco. Eu confesso que eu nem sabia disso, eu não conhecia esse gesto, né? Bom, o fato é que houve uma tremenda de uma celeuma, ele foi processado por isso e foi inocentado. Inocentado. Eu creio que mais processos deveriam ter existido, porque quem o acusou na ocasião deveria ser também processado por denunciação caluniosa, não é? E foi muito ridículo ver toda a esquerdalha apontando isso daqui como um gesto supremacista branco. Confesso que eu nunca soube que esse gesto era um gesto bigodista, né? Nunca soube disso. E era mais estranho ainda, vindo do Felipe Martins, que é um cara com descendência judaica, né? Estranho você chamar um descendente de judeus de bigodista, é esquisito, né? Mas parece que ele só estava ajeitando a lapela mesmo. Aliás, esse gesto é muito comum, o pessoal da esquerda toda fez um movimento enorme querendo a cabeça do rapaz, que afinal de contas isso aqui provava que ele era um supremacista branco, um bigodista, né? E aí o pessoal fez memes mostrando o presidente Lula fazendo o mesmo gesto, a ex-presidente Dilma fazendo o mesmo gesto, mostrando o pessoal do STF fazendo o mesmo gesto, que é um gesto comum, né? É um gesto bastante comum. Às vezes a gente está falando e sem querer sai. O mais engraçado de todos, eu acho que eu mostrei no vídeo aqui no canal, foi o camarote da Globo pedindo a cabeça, pedindo a prisão do Felipe Martins e fazendo com os dois braços, assim, com as duas mãos, ele falando: é um absurdo, esse cara tem que ser preso, ele precisa ser preso, é um absurdo, é um absurdo. E ele com as duas mãos fazendo o mesmo gesto, né, e pedindo a prisão do cara. Olha, esse episódio provou apenas uma coisa, que todo esquerdista é retardado. Simples assim, né? Bom, ele foi inocentado nesse episódio. Agora, tem esse outro, né, que ele foi preso e continua preso. E qual a justificativa? Ele foi preso no dia 8 de fevereiro. Na Operação Tempus Veritatis, se eu não me engano, deveriam chamar Tempus Envergonhatis, né? Porque é uma vergonha mesmo, porque a acusação, e pasme, porque isso não estava em sigilo, então deu para ler a acusação, a ordem de prisão era porque existia risco de fuga, porque ele teria viajado para os Estados Unidos em dezembro, junto com o Bolsonaro, e haveria risco de fuga, porque não se sabia onde ele estava. Como que não se sabia onde ele estava? Tanto se sabia onde ele estava que ele foi preso. Foi emitido a ordem de prisão, ele foi preso imediatamente. Tanto que se sabia onde ele estava no Paraná, né? E o mais engraçado era a justificativa. Não, mas é porque ele viajou para os Estados Unidos com o Bolsonaro. E daí? Eu já viajei para os Estados Unidos algumas vezes, nunca fui preso por causa disso. Não existe nenhuma ilegalidade em viajar para os Estados Unidos, né? Mas é porque era naquela viagem específica, ele ia fugir naquela viagem. Bom, mas ninguém daquela viagem foi preso, só ele. Muitos foram e voltaram e só ele foi preso, porque teria viajado para os Estados Unidos. E aí fica esquisito, porque ele foi preso porque diziam: existe risco de fuga, porque não se sabe onde ele está, o que está provado que não, que se sabia onde ele estava o tempo todo. Então não faz nenhum sentido. Teve um jornalista que levantou uma hipótese, e aí é teoria da conspiração pura e simples, mas é a única coisa que justifica a prisão, porque ele disse: ele viajou para os Estados Unidos, junto com a delegação, mas o nome dele não aparece dando entrada nos Estados Unidos, na alfândega. Então, ele tem a capacidade de entrar nos Estados Unidos sem que isso fique registrado pelas autoridades oficiais norte-americanas. Então, ele é ninja, né? É uma explicação fantasiosa, foi dada por um repórter de um portal
que, né, vive dando essas notícias. Repórter este que o próprio ministro Alexandre de Moraes chamou de mentiroso quando divulgou umas conversas entre ministros do STF e a imprensa, né? Falou que ele era mentiroso agora, mas o cara não sofreu nenhuma sanção por isso. Agora, então a teoria da conspiração de que essa suposição desse repórter então fez a prisão dele porque ele teria entrado no país e não foi registrado, não constava a entrada dele, então ele tem esse poder ninja de entrar e sair dos Estados Unidos sem ser registrado. Então por isso ele precisa ser preso, né? Mas o problema é que, poxa, eu, como vocês sabem, eu sou policial de formação, né? Eu sou coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quando a gente estuda nos bancos escolares, em graduações, em pós-graduações, em mestrado, investigação criminal, a gente investiga e uma das coisas que nos norteia é a explicação mais simples costuma ser a verdadeira. Porque é lógico, explicações muito rebuscadas, teorias de conspiração, tendem a ser erradas, né? Pouquíssimas acabam se concretizando. Normalmente a explicação mais simples é a que resolve o problema. E a explicação mais simples que qualquer pessoa poderia imaginar é: será que ele viajou mesmo para os Estados Unidos? Né? Talvez ele não constasse da entrada nos Estados Unidos porque ele não tenha ido. Ah, mas ele constava na lista. Muitas vezes você faz uma lista de pessoas que vão fazer uma missão e depois você vai revendo, e ele foi retirado. E isso foi muito bem explicado já desde o primeiro momento. No momento em que ele foi preso, a defesa já apresentou e falou: mas ele nunca foi aos Estados Unidos, ele nunca viajou, por isso que ele não aparece lá na entrada. E como prova disso, demonstraram que na data em que ele teria entrado nos Estados Unidos, ele estava viajando de São Paulo para Curitiba, né? E demonstraram através do voo, né? Do bilhete de embarque e tudo mais. Ele não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele não poderia entrar nos Estados Unidos e viajar para Curitiba no mesmo dia. Nem faz sentido isso. Apresentou nota fiscal lá de cafeteria, apresentaram imagens, né, de que ele não estava, ele estava no Paraná na data. Não adiantou. É incrível, mas isso não adiantou. A defesa apresentava reiteradamente provas de que ele estava no Paraná, onde ele foi preso, no Paraná, não é? Acho que em Ponta Grossa ele foi preso. Mas o fato é que a razão pela qual ele foi preso já não se faz mais presente. Ele foi preso por causa de uma suposta viagem para os Estados Unidos que ele não foi. E aí houve um negócio chamado inversão do ônus da prova, que é uma coisa absurda. No direito existe a inversão do ônus da prova no caso do direito do consumidor. Apenas a inversão do ônus da prova. No direito penal, e o cara está preso, não existe essa inversão. É o Estado que tem que provar que ele cometeu alguma irregularidade, é o Estado que precisa provar que ele viajou para os Estados Unidos e que havia risco de fuga, que ele entrou e que não registraram a presença dele lá. Mas o Estado nunca provou isso. Muito pelo contrário, ficou demonstrado que ele estava no Paraná. E a justificativa de que ele estava em local incerto e não sabido, ela morre no fato de que assim que foi emitido a ordem de prisão, ele foi preso imediatamente. Ou seja, sabiam exatamente onde ele estava, né? E se ele queria fugir, por que ele não ficou lá? Então ele ia e ficava, ele voltou para quê? Ele na verdade nunca foi. Isso ficou demonstrado. Aí o STF começou a exigir, o ministro começou a exigir que ele apresentasse uma prova de que ele não entrou nos Estados Unidos. Mas a prova já está aí, é uma prova indireta, mas o fato é, se ele no dia que ele deveria estar lá, ele estava viajando para Curitiba, é prova. Mas queriam uma prova negativa, que ele não entrou nos Estados Unidos, né? Que, sei lá, de repente ele foi numa noite anterior para os Estados Unidos, pegou um jatinho e voltou de imediato, sei lá. Mas essa prova negativa e a inversão do ônus da prova é um absurdo completo. A prova negativa é chamada pelos advogados de prova do demônio, né? Porque não existe, não deveria existir no direito a necessidade de prova negativa, né? Mas agora finalmente saiu, porque agora o Departamento de Estado dos Estados Unidos finalmente se manifestou e falou: não, esse cara nunca entrou no país nesse período, né? Não, ele não entrou no país nesse período mesmo, não deu entrada aqui. Então agora está mais do que claro de que não, ele não viajou. Agora, existe prova farta de que ele, quando acabou
em dezembro, quando o Bolsonaro viajou com uma delegação para os Estados Unidos, foram algumas pessoas, ele até estava na previsão de ir, não foi, e ele simplesmente foi retirado da lista e viajou para o Paraná e foi seguir a sua vida, até ser preso de maneira que ninguém sabe por quê. Este, decididamente, é o caso mais absurdo de todos os absurdos que estamos vivendo atualmente. Ninguém tem noção do porquê que esse rapaz está preso. Ninguém tem noção. Não dá para responder. Então respondo ao meu amigo, ele está preso simplesmente porque não vivemos dias normais no país. Ele não poderia estar preso. Nada no direito diz que ele poderia estar preso. Mas no atual direito brasileiro, onde vale tudo, como eu já venho falando, é o direito Star Trek, é o direito de ficção científica, onde pode qualquer coisa, vão inventando os argumentos, ele está preso por algo que ele provadamente não fez. Então, não sei. Como eu venho dizendo, um dia a normalidade jurídica precisa voltar ao país, né? E quem está fazendo isso com ele precisa ser devidamente punido. O que está acontecendo com esse rapaz, quem está fazendo está cometendo crime de abuso de autoridade, entre outras coisas, tá bom? O que mais eu poderia dizer? Não sei, não sei. Posso até eu ser preso porque estou falando isso aqui, que é uma coisa óbvia, né? Simples assim. Tá bom? Espero que a minha camisa vermelha me ajude em alguma coisa, tá bom? Mas é isso daí. Então a resposta, por que Felipe Martins está preso? Ninguém consegue responder. É uma resposta impossível, porque ele não poderia estar preso, não onde vive o devido processo legal, onde vige o Estado democrático de direito, tá bom? Então isso daí, pois é. O crime que ele cometeu foi talvez ter sido assessor do ex-presidente. Eu acho que é o crime que ele cometeu, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.